Meu nome é Elderson Foleto, sou médico da clínica Vencionco e hoje vamos falar sobre câncer de ovário com foco na prevenção. O câncer de ovário, no Brasil, ele incide em torno de 7.300 mulheres e causa em torno de 4.000 óbitos por ano. Por que causa tanta mortalidade o câncer de ovário? Porque, em geral, ele é diagnosticado numa fase mais avançada. Em torno de 20% dos casos apenas, o câncer ovário é diagnosticado numa fase precoce e 80% numa fase mais avançada, então tornando-se mais difícil o seu tratamento. Existe um preventivo de câncer de ovário, né? O que a mulher pode fazer para evitar um diagnóstico tardio? É a consulta ginecológica anual, em que o ginecologista, quando vai fazer o preventivo para câncer de colo de útero, ele vai fazer um exame ginecológico e vai palpar o útero e ovários. É difícil palpar o ovário, porque o ovário é um órgão pequeno e está lá na pelve, né? Mas se ele estiver aumentado, vai conseguir palpar e pedir exames para esclarecer por que o ovário está aumentado, né? Então, é o exame anual ginecológico, através desse exame que a mulher pode diagnosticar precocemente. Bom, mas esse tumor, ele dá sintomas? Então, ele é diagnosticado, na maioria das vezes, na fase avançada, justamente porque ele não dá sintomas numa fase inicial. Então, os sintomas seriam quando ele cria essa tumoração e comprime os órgãos vizinhos. Isso cria uma plenitude do abdômen. Quando a paciente ingere alimentos, ela logo se sente saciada, porque o abdômen está preenchido por aquele cisto, aquele tumor de ovário. Dor pélvica é um outro sintoma. Dor na relação sexual, né? É um sintoma também frequente. Existem fatores de risco que a gente conhece para câncer de ovário, e nessas pacientes que têm fatores de risco, a gente tem que abrir mais o olho, pedir os exames, né? Um fator de risco é a pós-menopausa, acima de 63 anos, é a maior incidência de câncer de ovário, né? E naquelas mulheres que têm histórico de endometriose, que tiveram radioterapia pélvica para outros tipos de tumores, como câncer de útero, e atingir os ovários tem um risco maior. Mulheres que nulíparas, né, nunca engravidaram, mulheres que fizeram terapia de reposição hormonal, que aumenta um pouquinho a incidência de câncer ovário também. Mulheres que usaram anticoncepcionais orais por mais de 5 anos, chega a diminuir até 50% a chance de ter o risco de ter um câncer de ovário. Então, o anticoncepcional oral diminui o risco. O DIU também diminui o risco, né? Então, são aqueles fatores que deixaram o ovário em repouso por um tempo, como a gravidez com amamentação, de uso de anticoncepcionais. Então, a mulher tem que estar atento a esses sintomas, né, para fazer um diagnóstico mais precoce. E qualquer sintoma desses que persista, ele deve procurar o médico para fazer o exame ginecológico, fazer o exame de imagem, né? Que o melhor exame de imagem para ver o ovário é o ultrassom pélvico transvaginal.